Vamos lá, irmãos. Vamos continuar no nosso texto de Atos capítulo 2. Estamos fazendo a exposição do livro de Atos. Começamos o capítulo 2. Vimos toda a atuação de Deus ali, o derramamento do Espírito, a forma como que aqueles 120 discípulos eles falam em outras línguas, na língua daqueles que estavam ouvindo ali. Nós falamos sobre isso na semana passada, de como aqueles sinais, de como tudo aquilo acontece, o vento impetuoso, as línguas de fogo, como aquilo atrai a atenção de pessoas, e eles ouvem então as grandezas de Deus, como o texto fala aqui no versículo 11, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então eles ficam atônitos, perplexos e falam: como isso está acontecendo? Enquanto outros começavam a zombar. E nós falamos aqui, se não for a atuação do Espírito Santo no coração de uma pessoa, pode acontecer o que for, ela não vai crer, ela vai ainda zombar, falar: estão bêbados, esses caras estão bêbados, não tem nada. Então nós vimos até aqui na semana passada. E hoje nós vamos ver então do capítulo 2, versículo 14 ao versículo 21, com o tema Deus, o Senhor da história, cumpre os seus planos. Então nós vimos essa questão, a promessa do Espírito sendo cumprida, os discípulos ali com Jesus ressurreto, que apareceu a eles durante 40 dias, pede que eles esperem em Jerusalém até o Pentecostes. Pentecoste, nós falamos, é o 50º, seriam 50 dias após a Páscoa. Eles aguardam ali em Jerusalém a promessa de Deus, ao derramamento do Espírito, os sinais, como o Senhor já havia falado para eles. Eles esperavam que o reino do Senhor se instaurasse. Ele fala: não compete a vocês saber tempos ou épocas, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor os capacita a pregar o Evangelho, capacita-os a levar a mensagem a todas as pessoas. E nós vemos a reação daqueles que estão ali. Alguns ficam atônitos, perguntando o que está acontecendo, enquanto outros zombam. Então, há aqueles que querem saber mais e outros que estão fazendo chacota. Estão bem, esses caras estão tudo meio malucos, estão tudo para lá de Bagdá. E o que nós veremos hoje, então, dos versículos 14 ao 21, nós vamos ver a ousadia dada pelo Espírito a todos, que antes, como os discípulos do Senhor, nós vemos que quando Jesus é entregue às autoridades, os discípulos fogem, se escondem, ficam com medo, tristes, pensam: será que a promessa do Senhor vai se cumprir? Vemos o Senhor andando com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, vemos os discípulos escondidos, fechados numa casa ali, temerosos do que poderia acontecer. E agora esses discípulos começam a pregar, a testemunhar ousadamente, são capacitados pelo Espírito a pregar de forma ousada. Ali se levanta um líder dentre eles. Nós vamos ver este líder aparecendo, ele tomando a frente, falando, pregando a palavra de Deus, testemunhando de Jesus e vendo a fidelidade que eles tinham às Escrituras. Essencial, não apenas a ousadia, mas a fidelidade. Não basta termos coragem, precisamos ter fidelidade. Uma coisa não anda sem a outra. Então, nós vamos ver essas questões na noite de hoje. Vamos ler o texto e depois nós vamos prosseguir. Versículo 14 em diante. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas ocorre o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então nós vemos aqui Pedro se levantando como um líder, mostra um homem diferente daquele que havia negado Jesus por 3 vezes. Ele, com toda aquela ousadia que ele tinha: eu nunca vou negar o Senhor, eu estarei com o Senhor, eu vou morrer e tal, e faço e aconteça. E o Senhor fala: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele nega o Senhor. E ele está ali perante aquelas pessoas. Eles falam: olha, esse aí andava com Jesus. Não andava com Jesus. Aparece a serva do sumo sacerdote lá. Ele se mostra medroso até com uma serva do sumo sacerdote. Não sou. E começa a praguejar ali, a amaldiçoar. Então ele mostra a covardia dele naquele momento. Mas esta covardia, ela é convertida em ousadia. Antes eles abandonaram a Cristo e se esconderam. Ficaram com medo. Estavam ali temerosos. Poxa, Jesus foi preso, ele morreu, e agora? O que vai acontecer conosco? E agora, naquele momento onde acontece tudo isso, onde há o derramamento do Espírito, Pedro se levanta e ousadamente vai falar. Ele não pensa: o que será que toda esta multidão vai pensar de mim? Será que vão me perseguir? Será que vão me matar? Ele se levanta. Não é apenas um levantar literal, ele se levanta como aquele que toma a iniciativa para falar da palavra. É aquele que toma da palavra. É aquele que vai até a frente e fala: olha, vocês que estão ouvindo aqui, vocês que estão aqui, varões, judeus, pessoas que vêm aqui, tomem conhecimento do que está acontecendo. Estes homens não estão embriagados. É a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Isso para eles era inconcebível. Como uma pessoa poderia estar embriagada 9 horas da manhã? Não há possibilidade disso. A bebida para eles era algo noturno. Eles se embriagavam à noite. Não havia possibilidade de alguém ter chegado àquela hora já a estar embriagado numa hora daquela. Então Pedro usa desta questão para eles. Fala: não é possível. Como um homem pode estar? Não há esta possibilidade de eles estarem sob o efeito de algum alucinógeno, de uma bebida e nada disso. Eles não estão embriagados. Mas ele fala o que está acontecendo ali então. Ele defende aqueles homens, mas principalmente ele usa a Escritura. Ele fala: o que está acontecendo aí é algo que a Bíblia está se cumprindo. O versículo 17 ele fala, o 16 ele fala: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele não tenta usar da lógica, ele não tenta usar de alguma subterfúgio para se tornar popular. Olha, agora que nós temos um grupo grande de pessoas, vamos fazer algo atraente para todo mundo gostar, para todo mundo achar a gente legal. Ele é fiel à Escritura. Ele vai: o que está acontecendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele usa a Escritura, ele é fiel à Escritura. Ele não vai buscar em outro lugar, em algum livro de sabedoria. Ele não vai buscar em algum almanaque, ele não vai buscar em algum filósofo. Ele fala: a Bíblia, a palavra de Deus já predizia que isto ia acontecer. Então, como um homem de Deus, como um líder de Deus se levanta, este líder ele vai falar acerca da Escritura. Ele não vai defender pessoas, mas ele vai ser fiel à Escritura. Ele não estava ali para defender aquelas pessoas, e se elas estivessem embriagadas, ele fala: não, estão embriagadas. Não deem valor para isso que eles estão falando. Ele argumentou com as Escrituras. Ele fala para elas: olha, o que aconteceu foi o que foi predito, foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele fala aqui no versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. Então ele fala: nos últimos dias o Espírito Santo vai ser derramado.
havia esta profecia em Joel daquilo que se cumpriria. Joel fala: o Espírito será derramado sobre toda a carne. Ele virá sobre todos. Haverá no dia do Pentecostes derramamento do Espírito. Há uma profecia se cumprindo. Há uma promessa de Deus aqui, onde Deus se mostra Senhor da história. Quando Ele fala uma coisa, Ele cumpre algo. Ele é fiel à sua palavra. Ele cumpre o que diz. Ele não mente, Ele não se arrepende. Ele é Senhor das circunstâncias. Esta profecia do profeta Joel está lá em Joel capítulo 2, versículos 28 ao 32, que é aquilo que Pedro vai citar aqui. Um contexto de Joel, talvez alguns de vocês nem saibam que existe o livro de Joel. Eu espero que isso não seja verdade. Espero que todos saibam que existe o livro de Joel. Se você não sabia que existia o livro de Joel, depois você vai abrir lá, vai dizer: prazer, Joel, meu nome é tal, eu vou ler aquilo que Deus falou através de você. Mas eu espero que todos conheçam o livro de Joel. Joel está falando de uma época do pós-exílio, quando o povo de Deus havia voltado do cativeiro babilônio, 70 anos depois. Só que a religião do povo de Deus havia se tornado uma religião mecânica. Havia uma religiosidade apenas de: vamos ao templo fazer os nossos sacrifícios. O templo foi reconstruído por Zorobabel. Vamos fazer os nossos sacrifícios lá. Vamos fazer a nossa liturgia e está tudo bem, está tudo muito bom. E é isso. Não havia um coração quebrantado diante de Deus. Eles estavam passando por um momento de miséria no país, um momento de queimadas, de pragas. O texto de Joel vai falar sobre gafanhotos, tal, sobre aquelas 4 categorias de gafanhotos. Ele fala: ó, aquilo que aquele gafanhoto não comeu, o outro vai comer, e o outro vai comer, e o outro vai comer, até que não sobre nada. Havia uma seca, havia falta de comida, havia uma miséria no meio do povo de Deus. Mas a maior miséria que eles viviam era a miséria espiritual. A miséria financeira, ela apenas refletia a miséria espiritual do povo. E o povo então é chamado ao arrependimento. Joel capítulo 2, versículo 13, o Senhor fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quando uma pessoa rasgava as vestes, era um sinal de arrependimento e de tristeza. Joel fala: rasguem o coração de vocês, estejam arrependidos de verdade, e não apenas um simbolismo de tristeza, de arrependimento, vocês rasgando as vestes. Rasguem o coração de vocês. Aquilo que vocês estão fazendo externamente, que seja algo interno, verdadeiro. Não apenas para aparência, para você dizer: olha como ele está arrependido, como ele está piedoso diante de Deus. Não, faça isso internamente, rasgue o seu coração. O Senhor ali então, no livro de Joel, no capítulo 2 mesmo, Ele vai trazer esta profecia de que o Espírito Santo seria futuramente derramado sobre os homens e mulheres, ricos e pobres, judeus e gentios. Vamos entender aqui que a profecia era dada, o profeta não falava: olha, esta profecia ela vai se cumprir toda ela, ou vai cumprir metade, depois outra metade. Ele dá a profecia. Muitas vezes você vai pegar uma profecia: olha, uma parte dela se cumpriu, outra parte ainda irá se cumprir. Então, o fato de Pedro citar aqui, ele está citando: olha, a profecia é a profecia que estava lá em Joel. E ela começa a se cumprir aqui. Ele fala de profecias, de sonhos, de visões que as pessoas teriam, de velhos, de jovens, que teriam visões, que fariam profecias e tudo mais. Há uma manifestação de Deus, né? Ali, esta manifestação é como um prenúncio da vinda do reino, julgando e destruindo o mundo. Então, quando Deus mostra no livro de Joel, destruindo todas as coisas, julgando o povo, Ele fala: isso é um prenúncio do que irá acontecer lá na frente, de eu vindo com justiça, destruindo os meus inimigos. E é claro que Joel vai terminar com uma mensagem de misericórdia para o povo de Deus, uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Mas quando Joel, e na maioria das partes da Bíblia, quando fala do dia do Senhor, ele está falando de dia do juízo.
É no tempo do juízo de Deus. Então nós vamos fazer esta separação hoje, né, do que estava acontecendo ali, da profecia dada a Joel e que Pedro faz essa citação. Essa profecia se cumpriu? Se nós pegarmos o versículo 17 e 18, por exemplo: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então se cumpriu. Se cumpriu, sim. Porque quando nós olhamos aqui, derramou o Espírito? Claro que Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne, judeus e gentios, ricos e pobres, velhos e jovens. O Senhor derramou o seu Espírito. Então esta profecia que é dada por Joel, que se cumpriria futuramente, Pedro fala, isso começou a se cumprir. Se cumpriu. Há o derramamento do Espírito em Atos capítulo 2. Os últimos dias, quando Pedro fala aqui, esses últimos dias refere-se à era da igreja. A nossa época, nós vivemos nos últimos dias. Quando Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão avarentos, jactanciosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus e tal, dá várias características. Ele está falando que ali são os últimos dias, tanto que ele fala para Timóteo, tudo porém Timóteo e tal, ele fala de como Timóteo deveria agir. Porque são tempos difíceis, são os últimos dias, é o tempo da igreja, de como as pessoas vão se portar contra o povo de Deus. Quando Pedro fala aqui, nesta citação, de vossos filhos e vossas filhas profetizarão, o texto aqui pode estar falando de pregar a palavra ou de profecia em si, de pessoas que profetizariam, de que a profecia do Senhor seria usada para cumprir a Escritura, e não da profecia no sentido do que nós vemos hoje, das profetadas por aí, de Deus tem isso para você, vai fazer isso, aquilo, outro. Isso se cumpriu ao longo da Escritura, de como Deus se mostrou para o povo de Deus. O texto fala aqui de visões, de sonhar. Nós vemos na Escritura visões, sonhos acontecendo. A visão de Pedro sobre aquele lençol, daqueles animais lá que Deus fala, pega esses animais e come deles. Mas Senhor, esses animais são impuros, não posso comer aquilo que é impuro. Mas não considera impuro aquilo que eu purifiquei. Uma visão de Pedro. Nós vemos visões, sonhos do próprio apóstolo Paulo tendo do Senhor. Olha, vai que ali eu tenho povo, tem muito povo nessa cidade. Em outros momentos de Deus se manifestando e mostrando aquilo que eles deveriam fazer. Então Deus mostra através de sonhos e de visões uma forma de os seus planos serem cumpridos. Ou seja, isso se cumpriu. Isso continua acontecendo hoje. As pessoas acham que isso deve continuar acontecendo. Então vai ter que descer língua de fogo todo dia aqui, o pessoal vai ter que começar a falar em língua de outros povos todo dia aqui. Isso aqui se cumpriu, gente. Isso já se cumpriu. Aí vem o pessoal que fala, eu tive uma visão, tive um sonho, o rapazinho chega, já ouvi isso. Deus me deu uma visão, você vai namorar comigo. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é esse tipo de sonho, de visão. Era visão para cumprir os planos de Deus. Deus me deu uma visão que eu vou ter aquele carro. Sonhei com aquele carro, eu vou ter aquele carro. Deus falou que eu vou ter aquele terreno. Me falou no coração, eu vou ter aquele terreno. Vou chegar lá, vou orar, vou tirar meu tênis, vou pisar naquele terreno lá. O terreno vai ser meu, porque eu sonhei, porque Deus falou comigo, que eu tive uma visão. Era sonhos, visões, profecias para cumprir os planos de Deus. Não para seu bel prazer. Não para você ter um namoradinho, para você casar, ou para você ter um bem. Era para cumprir os planos do Senhor, porque Ele é o Senhor da história. Porque Ele nos usa como seus instrumentos. E não você pegar aquilo que é de Deus para você usar para seu bel prazer. Ele não é seu gênio da lâmpada. Tá para você, você vai que você bem entender.
vou te dar umas visões, aí você fala, ó irmão, Deus me deu uma visão, você está falando mal daquela pessoa ali, na frente de todo mundo ainda, o pastor fala, Deus me deu uma visão, que você fez isso com aquele outro irmão, aí daquela confusão na igreja, o pessoal sai no braço no meio do culto já. Que tipo de visão é essa? Você está cumprindo o plano de Deus? Está glorificando a Cristo, é isso? Não é isso. O Senhor deu esta capacidade para essas pessoas através do Espírito para que o seu plano fosse cumprido, o seu plano soberano. A adivinhação era completamente condenada. Se vocês olharem aqui no livro de Atos mesmo, versículo 16, capítulo 16, versículos 16 ao 18, por exemplo. Olha só, parece tão espiritual esse texto, não? Atos 16, versículos 16 ao 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Ora, vamos pensar que aqui o texto está nos falando que ela tinha um espírito adivinhador. Não tinha uma plaquinha na testa dela, aqui tem um espírito adivinhador. Ela estava ali. Ela estava falando: olha aqui, estes homens são servos do Deus Altíssimo. É mentira? Não é? Estes homens vos anunciam o caminho da salvação. É mentira? Não é? Mas ela tinha um espírito adivinhador. Isso não era de Deus. Isso não glorificava a Deus. Então o Senhor condena este tipo de adivinhação, este tipo de visão, de sonho, de pessoas. Eu vou lá ver minha sorte não sei aonde, eu vou ver minha sorte na borra de café, vou ver minha sorte na água, vou ver a sorte na carta, vou em tal lugar lá que eles vão jogar os búzios, não sei das quantas. Deus condena e abomina esse tipo de coisa. O Senhor deu visões para as pessoas. O Senhor apareceu em sonhos para as pessoas para que o seu plano fosse cumprido. Para que Ele se mostrasse Senhor da história e Ele mostrasse para elas: vai acontecer. Eu sou fiel e irá acontecer. O Senhor falou com Pedro, o Senhor falou com Paulo, o Senhor falou com outras pessoas através de sonhos, através de visões, para cumprir os seus planos, para que o seu nome fosse glorificado. E não para eles saberem se aquele era um bom dia para eles saírem. Hoje eu tenho que ser mais cuidadoso, porque o meu signo está falando, porque hoje não é um bom dia para o meu trabalho, que hoje vai ser complicado no meu trabalho. Não é esse tipo de coisa. Deus abomina esse tipo de coisa. Deus condena esse tipo de coisa. Isso é adivinhação, isso é feitiçaria, isso é pecado. As visões que Deus deu, os sonhos que Deus dava, era para cumprir os seus planos. Então, às vezes para conduzir o seu povo. Vai aqui, tem muita gente aqui, você vai pregar para esse povo. Recebe este homem aqui, que é gentil, mas este evangelho é para chegar aos gentios, porque eu purifiquei como um animal que era imundo, ele está purificado agora, e você tem que levar a mensagem aos gentios. Era para isso. Era para que o nome de Deus fosse anunciado, para que o nome de Cristo fosse glorificado. Então esta profecia se cumpriu. Ela foi cumprida. Agora nós continuamos e perguntamos de novo: a profecia se cumpriu? Olhando versículos 19 e 20. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Nesse sentido, essa profecia não se cumpriu. Ele está falando de coisas que antecedem o dia do Senhor, que acontecem um pouco antes do dia do Senhor,
que vão mostrar o julgamento de Deus. Quando a Bíblia fala de dia do Senhor, ela está apresentando esta expressão como um fato de que Deus vai julgar o mundo. Este é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor julgará. É o dia que o Senhor salvará e condenará. Se nós olharmos mesmo para Pedro falando, mas lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 4 e do 10 ao 13, nós vamos ver que esta linguagem que ele usa é condizente com aquilo que nós estamos falando aqui. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Aqui ele está falando de pessoas que já estavam zombando. Quando que o Senhor vai voltar? Não voltou até agora, né? Ele fala aqui, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele fala, pessoas que morreram aqui, ele falou que vai voltar. Não voltou até agora. Eu vou aproveitar a vida, vou cair no mundo, vou fazer um monte de bobagem. Falou que ia voltar, não voltou até agora. E olha só o que Pedro fala no versículo 10 em diante. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia da vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ele fala, vocês estão desdenhando do Senhor, achando que Ele não vai voltar. O Senhor vai fazer essa terra derreter. O Senhor vai trazer juízo. O Senhor vai agir com um estrondo nessa terra, de forma que vocês vão ficar aterrorizados com isso. Esta terra e tudo que nela existe vai ser atingida. Isto vai ser desfeito. Olha só os termos que diz: desfeito, vai se derreter. Tudo que vai acontecer com o céu, em tudo aquilo que está passando, os céus serão incendiados. Olha que imagem nós temos do dia do Senhor. É um dia de juízo. Então Pedro aqui está falando, isso vai acontecer. O céu vai escurecer, tudo isso vai acontecer, todos aqueles elementos acontecendo e todos aqueles fenômenos assustadores acontecendo. Ele está falando que isso vai acontecer no dia do Senhor. Este é o dia do Senhor, ao qual Pedro fala aqui na sua segunda carta, que ele está se referindo à profecia de Joel. Então isso não aconteceu ainda. Então nós temos que olhar para a profecia. O profeta, ele trazia a profecia como um todo, mas o profeta em si, o profeta Joel, ele não tinha noção, isso vai acontecer tudo ao mesmo tempo, assim como os discípulos não tinham. Nós lemos o capítulo 1 lá, quando os discípulos falaram, é hoje que o Senhor vai restaurar Israel? Ele já tinha aquela noção, né? E antes de Jesus morrer, já estavam lá, Senhor, fazer um pedidinho básico aqui, pode sentar o meu irmão à direita, eu à esquerda, ou ao contrário, dá para fazer? Eles tinham esta noção. Eles não compreendiam exatamente como iria acontecer. Então este é o dia do Senhor, que também é chamado de dia de Deus aqui. Estes elementos serão abrasados, se derreterão. Este juízo vai acontecer. Mas Pedro nos dá este consolo e fala, nós, porém, segundo a tua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Ele fala, isso vai se derreter, isso vai queimar, isso vai ser destruído. Mas o povo de Deus espera novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, a restauração de um povo que caiu em pecado lá no Éden, que viveu na culpa do pecado, mas creu em Cristo. Seus olhos foram abertos um dia para crer em Cristo. Os meus olhos foram abertos um dia para crer em Cristo. E nós temos esse temor, Senhor, o Senhor vai trazer juízo, sim, mas nós estamos com o Senhor, e o Senhor vai restaurar todas as coisas, e nós estaremos com o Senhor.
E toda esta corrupção que existe, todas as maldições da queda que existem até hoje, o Senhor vai restaurar a comunhão conosco, o Senhor vai restaurar o seu povo, o Senhor vai restaurar, vai fazer novos céus e nova terra. Nós teremos plena comunhão com o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, o Senhor vai nos conduzir para continuar. Nós temos prazer de estar na presença de Deus, prazer, não vai ser algo enfadonho, como anjinhos e harpas, e aquilo invativo, e fala, a eternidade é algo muito longo, poderia estar em outro lugar. Vai ser algo maravilhoso, estar na presença de Deus para todo sempre, louvando ao Senhor para todo sempre, não sofrendo as consequências da queda, nunca mais, sendo consolados pelo Senhor dia após dia, pelo próprio Senhor. Que comunhão maravilhosa nós teremos com Ele. Então por isso nós esperamos por esta promessa ainda. Nós queremos, anelamos estar com Ele, e quando nós olhamos para a corrupção desse mundo, nós falamos, vem Senhor Jesus. Quando você assiste TV, você fala, Senhor, quanta coisa, quantas coisas terríveis, só essa semana quantas coisas terríveis aconteceram, quantas mortes, estupros, atropelamentos, quanta corrupção. Senhor, vem. Vai chegar uma hora que o Senhor vai destruir tudo isso. Nós vemos em Apocalipse ali, aqueles que, o texto fala ali que o sangue deles foi alvejado, a roupa deles foi alvejada com o sangue do Cordeiro. Eles falam, até quando, Senhor? Né? Aqueles que perseguiram, que mataram os seus filhos vão ficar sem receber a justiça de Deus. Eles clamam pela justiça de Deus. Então a profecia do Senhor, esta parte da profecia, ela ainda há de se cumprir, e nós esperamos por ela, e nós clamamos por ela, e nós vivemos por ela. Nós não vivemos por qualquer outra coisa, que você não está neste mundo para viver por dinheiro, pela sua carreira, pela sua vida familiar. Tudo isso é muito bom, invista nisso, cresça na sua vida, estude, trabalhe, mas não é para isso que você vive. Essa não é a finalidade da sua vida. A finalidade da sua vida é a eternidade, é vida com Deus. Você é crente em todo momento, não é só quando você está aqui. Tudo isso vai acontecer. Isso deve gerar temor no seu coração. Isso deve fazer você ter um senso de urgência para você pregar o Evangelho. Isso deve fazer você olhar para as Escrituras, não como aqueles que Pedro está falando, não voltou até agora. Meus avós já falaram que Jesus ia voltar. Meus tataravós já falaram. Não voltou até agora. Acho que não volta mais. Não haja assim. O Senhor sempre cumpre a sua promessa. Veja quantos séculos, quantos 1000 anos demorou para a vinda do Senhor Jesus. Desde a promessa do Gênesis, onde Moisés escreve, até a vinda de Cristo. Então, espere no Senhor, viva para o Senhor. Versículo 21 fala, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqueles homens que eram medrosos se tornam corajosos, ousados, levam a palavra com fidelidade, falam, a profecia do Senhor começa a se cumprir, o derramamento do Espírito está acontecendo, o dia do Senhor vai chegar, estas coisas vão acontecer. E eles mostram aqui que esta salvação pertence ao Senhor, não cabe a eles. Eles não vão dar a salvação a ninguém, mas é todo aquele que invocar o nome do Senhor. Aqueles que tinham fugido, aquele que havia negado o Senhor Jesus, agora ele fala para aquela multidão, fala, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Fala para todos, ouvirem, todos, em alto e bom tom. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É nesse Deus que nós devemos crer, invocar o nome dele.
É Ele que derrama seu Espírito nos crentes. É este Senhor que derrama seu Espírito para nós crermos nele, para vivermos para Ele. É este Senhor que exige a entrega total, porque quando Ele fala ali, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, você pode pensar hoje, isso é muito fácil. Jesus é Senhor, então estou salvo. Pense nas implicações daquela época, pense no contexto daquela época. Quem invocasse o nome do Senhor, assinava uma sentença de morte. Não era só falar Jesus é Senhor, como você fala hoje, você pode sair na rua ali e falar Jesus é Senhor. Eu falar, que legal, bom para você. Não é só isso. Você falar Jesus é Senhor, você perdia a sua família, você era expulso de casa, você poderia ser preso, você poderia ser apedrejado, você poderia ser morto. Vejam tudo o que aconteceu com o apóstolo Paulo, tudo aquilo que aconteceu com os discípulos. Olhem para a história dos discípulos, a forma como eles morreram. Vocês acham que eles morreram prósperos, vida tranquila, estavam ali nos seus últimos dias com o netinho na perna, tranquilidade? Morreram martirizados, morreram crucificados, passaram por mortes terríveis. Tirando João, que morreu exilado lá na ilha de Patmos e veio de velhice, o restante foi martirizado. E por quantas prisões eles passaram por invocar o nome do Senhor? Mas não é esse simples invocar, colocar uma camisetinha ali de Jesus é Senhor. Parafraseando Joel, coloque isso no seu coração e não apenas uma camiseta. Jesus é seu Senhor mesmo? Nas suas atitudes, naquilo que você pensa, naquilo que você fala, Jesus é seu Senhor mesmo? Naquilo que você deve fazer para com os outros, nas suas obrigações financeiras com outras pessoas, Jesus é seu Senhor? Nas suas obrigações com o seu cônjuge, Jesus é seu Senhor? Nas suas obrigações na escola, nos trabalhos que você faz, nas provas que você faz, Jesus é seu Senhor? No trânsito, Jesus é seu Senhor? É esse Jesus que você serve? Você invocou realmente esse Senhor? Ele é Senhor em cada circunstância ou Ele é Senhor na liturgia da igreja? Ele é Senhor quando eu estou cantando apenas, da boca para fora, quando eu estou ouvindo a pregação, quando eu faço a oração na hora do almoço, Ele é Senhor. Depois não mais. Ele é Senhor das circunstâncias, eu reconheço que Ele tem todo o poder, que Ele controla todas as coisas. Ou eu sempre sou aquele ingrato que acho que nada está bom, porque eu tenho que reclamar de tudo. Os discípulos olhavam para o senhorio de Cristo, entendiam que Ele era Senhor das circunstâncias, e eles iriam pagar com a sua vida por isso, por amar a Cristo. E nós vamos ver no livro de Atos, eles sendo presos e sendo açoitados, e eles saindo regozijando por serem dignos de serem açoitados por amor a Cristo. Isto é considerar Jesus como Senhor. É Jesus ser Senhor da vida deles, das finanças deles, da família deles, de toda a vida, de tudo. Não uma religião mecânica, fria, automática, onde não há comunhão nem com os irmãos, muito menos com Deus, onde não há investimento de vida em outras pessoas, ao invés de eu amar aos meus irmãos e pregar o Evangelho. Eu amo os meus irmãos, então eu vou usar aquilo que Deus me deu para que essas pessoas cresçam, eu vou usar aquilo que Deus me deu para pregar o Evangelho. Ele é meu Senhor mesmo? Ele é Senhor do meu tempo? Quanto tempo eu tenho usado para meditar na sua santa palavra? E quanto tempo eu tenho usado para ficar sapeando no WhatsApp, Facebook e tantas outras coisas? Ele é meu Senhor mesmo? Eu invoquei esse Senhor mesmo? Eu falei, Tu és Senhor da minha vida, do meu tempo. É Senhor da minha saúde, então eu vou me guardar para servir ao Senhor e não para mim mesmo. Eu não vou me cuidar porque eu amo o meu corpo, mas vou me cuidar porque eu quero servir ao Senhor, e o tempo que eu estiver nesse mundo eu vou usar para servir ao Senhor.
Porque o que eu tenho, o corpo que eu tenho é do Senhor. É invocar o nome do Senhor de verdade. É este Senhor que eu tenho, esse Senhor que requer testemunho. Ele é meu Senhor, então eu vou falar desse Senhor com alegria. Como quando a minha esposa estava grávida as 2 vezes, essa foto sai no meio da rua assim gritando: ah, minha esposa está grávida, que legal, quer contar para todo mundo. A gente tem que contar para todo mundo. Tem um Senhor maravilhoso. Eu invoquei esse Senhor, eu fui salvo. Você precisa dele também. Ele é Senhor. Você querendo ou não, Ele é Senhor. E um dia você vai ter que se dobrar diante desse Senhor. E se você não reconhecer agora, você vai ter que reconhecer depois. E você mesmo assim vai se perder. Você vai para o inferno mesmo assim. Reconheça agora. Perca a sua vida agora para ganhar outra. Os discípulos perderam a vida deles, mas ganharam outra muito maior. Eles poderiam evitar o martírio, mas perderiam a vida. Eles amaram mais a Cristo do que a si próprios e invocaram o nome do Senhor. Algumas reflexões para nós hoje. O Senhor transforma a covardia em ousadia. Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá ousadia. Não tenha medo, vergonha de pregar o Evangelho. Não se sinta constrangido. Alguém se sente já constrangido de anunciar o rei, de falar: gente, o príncipe está lá em casa, o rei está lá em casa, veio me visitar, fez questão de me visitar. Você ia falar para todo mundo, você ia colocar lá no WhatsApp, Facebook, você ia, Instagram, assim, cheio de foto, lá fala: aqui ó, tem um presidente, tem... Nós cremos no Rei dos Reis. Ele nos dá ousadia para pregarmos, para falarmos. Pregue a palavra de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de perder esta vida, perder as amizades. Pregue a palavra. Viva para a eternidade. Pense na eternidade daquela pessoa. As promessas do Senhor se cumprem ao longo da história. Creia nas promessas de Deus. Espere pela vinda dEle. Veja tudo aquilo que já se cumpriu até agora. Aquilo que eles esperavam com fé. Olhe para Hebreus capítulo 11, como eles esperavam. O texto fala ali que muitos deles não alcançaram a promessa, mas que eles como que saudaram de longe. Nós temos que crer nessas promessas. Porque é muito fácil a gente olhar e falar: olha só, tudo aquilo que aconteceu. Mas eles esperavam. Nós também estamos à espera do retorno de Cristo. Espere por isso. Mas não espere sentado, caminhando, falando da palavra, levando o Evangelho. Que Deus é o Senhor. Ele é o Senhor da história. Ele controla todas as coisas. Ele está conosco. Ele nos dá ousadia. Ele nos dá encorajamento. Ele nos dá esse desejo de falarmos. Não se preocupe com a sua vida. Se preocupe com a sua fidelidade a Cristo. Se preocupe com a sua fidelidade à palavra de Deus. Não procure ser fiel aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus conhecidos. Seja fiel à palavra de Deus. Fale: olha, a Escritura fala isso. Se alguma pessoa vir conversar com você: olha, a Escritura fala isso. Ah, mas se eu falar isso, o politicamente correto, as pessoas vão querer me denunciar. Seja obediente à palavra de Deus. Condene o erro. Ah, mas se eu falar contra o homossexualismo, se eu falar contra aquela outra questão, vão dizer que eu sou isso, aquilo outro, e vão me perseguir. Por amor a Cristo, você tem que falar que você não concorda com aquilo. E que diante de Deus, e a Bíblia fala: olha, a Escritura diz que isso é pecado. É sermos corajosos, é sermos ousados. Esta coragem não pode nos faltar. Nós somos valentes para um monte de coisas, mas quando é para olharmos para a palavra de Deus e falar: não, a Escritura fala assim, o que você está fazendo é pecado. Para outras coisas, às vezes para política e para futebol, somos leões. Aí quando é para falar a palavra de Deus, torna-se aquele gatinho que está lá ronronando nas pernas de alguém.
Seja ousado. Preocupe-se com a sua fidelidade à Escritura. Assim diz o Senhor. Isso está errado, isso é pecado. Você está em pecado diante de Deus. E eu não posso concordar com isso. E eu não vou concordar com você. Você não vai bater na pessoa, você não vai odiar a pessoa, você vai falar, isso é errado. Isso é pecado. Deus é amor, claro que Ele é amor, mas Ele é santo, puro e bom, e Ele fala que isso é pecado, Ele não convive com isso. Tem coragem. Que tipo de cristianismo você e eu temos vivido? Cristianismo de fachada? Nominal? Muito comum hoje. Cristão nominal. Você chega a conversar com a pessoa, ela fala, eu sou cristão. Eu era de tal igreja, mas eu já estou desviado há 12 anos. Mas eu sou cristão. Eu sou cristão. Já fui até batizado. É o cristianismo que a gente chama de nominal. Você já esteve na igreja, sua mãe te levava na igreja, só que você faz uns 10, 15 anos que não vai. Ou vive um negócio meio mecânico, você vai toda semana. Claro, mas aquilo não muda a sua vida. Mude o foco da sua vida, mude o foco da sua preocupação. Para que você não fique correndo atrás de coisas, de circunstâncias, de bens e tal. Mude o seu foco para aquilo que vai servir a Cristo. Senhor, eu vou usar a minha vida, os meus bens, o meu carro, o meu trabalho para te servir. Quando eu pegar o ônibus, eu vou servir ao Senhor no ônibus. Eu vou proclamar o teu evangelho. Se eu pegar o Uber, se eu for para a escola, se eu for trabalhar, se eu estiver na rua, eu vou ser um proclamador da sua palavra. Vou me preocupar com isso. Olhe para a eternidade. Medite na graça do Senhor por meio de Cristo. Veja a justiça de Deus quando Ele vai julgar e condenar os ímpios. Medite nisso. É algo sério, gente. A condenação é algo sério. É para a eternidade. Não há esperança quando uma pessoa morre ou quando o Senhor voltar. Não há mais esperança para ela se ela não crê em Cristo. Isso não sou eu que estou falando, eu não estou me colocando no lugar de Deus, a Bíblia fala isso. Não há mais o que fazer. O que nós temos que fazer tem que ser feito agora. Se você tem oportunidades, pregue a palavra de Deus, mostre, olha, a palavra de Deus diz isso. Foi isso que Pedro fez, olha o que está acontecendo aqui. Está se cumprindo. O Senhor está fazendo e vai chegar até este ponto, mas vocês estão sendo chamados a reconhecer o senhorio de Cristo, a invocar o nome do Senhor. Vocês que estão vendo isso, reconheçam a Jesus como Senhor, arrependam-se dos seus pecados, vivam o Evangelho. O Senhor já nos deu sinais suficientes nas Escrituras, nós não precisamos de mais sinais. O Senhor nos deu a Escritura, que é o maior sinal de todos, para nós aprendermos através dela a vivermos uma vida de santidade, de reverência ao Senhor, de piedade. Se você ainda não conhece o Senhor, invoque o nome do Senhor, viva para Ele. A salvação pertence ao Senhor, Ele é Senhor da história, Ele controla todas as coisas. Viva para Ele, adore ao Senhor, viva para a glória do seu nome. Não viva para si próprio, viva para o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra se cumpre, que a Tua palavra é fiel. E nós esperamos por novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós clamamos ao Senhor que nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê, ó Pai, coragem e alegria para pregarmos o Teu Evangelho e confrontarmos o pecado de pessoas, Pai, que estão no mundo, perdidas, e necessitam da Sua graça, e necessitam não apenas virem à igreja, mas elas necessitam de um Senhor, de um Salvador. Ó Deus, que o Senhor use as nossas vidas para que pessoas sejam salvas para a glória do Teu nome. Fica conosco nessa semana, Pai, onde teremos muitas oportunidades e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vivermos em fidelidade à Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.